Oceanos medem com suas mãos, meia beira-mar os campos, poderosos tremem com sua voz. Quem é digno de adoração? Sexta-feira, 7 de julho, hoje celebra-se o Dia do Voluntário Social. Parabenizamos a todas as pessoas que de forma voluntária prestam solidariedade, ajuda, auxílio, socorro àqueles que estão necessitados de alguém que lhe estenda as mãos.
Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior dando continuidade ao estudo sobre o livro de Neemias. Antes de ouvir a palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior, quero lembrar a todos que nesse domingo vá à igreja mais próxima da sua casa. O bairro onde você reside é um templo evangélico. Se você quiser nos visitar, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos a EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, às 18 horas, culto divino, e você é o nosso convidado de honra. Venha prestigiar, venha participar, venha juntamente conosco adorarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. Portanto, deixo o convite para você que nesse domingo desejar fazer uma visita à nossa igreja. Nesse momento eu quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior trazendo a primeira parte do estudo sobre o livro de Neemias. Nos aguarde. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Neemias, dar continuidade ao nosso estudo. Neemias, capítulo número 11. Nós vamos hoje estar nesse capítulo 11. Nós não vamos fazer toda a leitura do capítulo 11, porque na maioria dos versículos são nomes. E nós vamos ler algumas porções desse capítulo. E nesta noite nós vamos então tentar entender um tema como os resultados do avivamento que aconteceu, né? E vamos pensar sobre isso essa noite. Os versículos 1 ao versículo 4 diz assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filhos de Zacarias, filhos de Amarias, filhos de Cefatias, filhos de Malalel, dos filhos de Perez. No versículo 14, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabidiel, filho de Gedolim. Versículo 20, o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E o versículo 36, dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Vamos orar, irmãos? Amém? Palavra de oração para essa noite, em agradecimento à palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez, no nome de Jesus, por esta oportunidade que temos de fazer a leitura da Tua Santa Palavra na nossa língua. Obrigado, Senhor Deus, por essa rica oportunidade também de nos juntarmos como irmãos, naquilo que o Senhor estabeleceu como meio de graça, o culto público, a reunião dos santos, a Assembleia dos Fiéis. Te louvo e te agradeço também pela oportunidade que tenho de transmitir essa imagem e também esse som, para que possa alcançar outras pessoas que porventura não puderam estar ao templo, não puderam estar aqui, em algum outro momento estarão, Senhor Deus, fazendo o culto através dessa transmissão. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor guarde os nossos corações e aplique a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos últimos dias eu tenho voltado a orar e voltado a minha mente na oração para agradecer a Deus pela oportunidade que temos de
não só termos a Bíblia em português, mas por termos muitas versões em português, muitas. Nós temos NVI, RA, NVT, nós temos muitas versões bíblicas, né? Versões bíblicas numa linguagem mais acessível. E olhando para a exposição, às vezes, de estudos de Bíblias, a tradução de Bíblias para línguas no mundo inteiro ainda é muito pouca. Embora já tenha se avançado bastante, mas existem muitas línguas e dialetos que para esses povos Deus não existe, porque não chegou a Escritura para eles. Isso me faz refletir, irmãos, sobre a nossa responsabilidade, e hoje nós vamos partilhar sobre isso, aqui hoje, com o que Neemias escreveu. Eu queria que você prestasse atenção, mas não só prestasse atenção, mas a minha oração é que Deus nos incomode esta noite, nos incomode para sairmos de onde nós estamos, todos nós. Não há figura de um culpado, há a figura de todos. E aí nós vamos refletir sobre isso. Vimos em Neemias que ele foi um homem separado por Deus. E ele foi separado para uma grande obra. A restauração de Jerusalém foi o primeiro e o grande desafio do homem de Deus, que ele recebe. Ele recebe esse grande desafio da divindade. Era necessário que a cidade ela fosse reconstruída, porque ela tinha sido afetada, desolada pelo grande império babilônico. Quando o império babilônico ele adentra a cidade de Jerusalém, o seu grandioso exército, porque naquela época era o maior império da face da terra, eles eram muito perversos e sanguinários. Alguns comentaristas dizem que realmente existiam grandes e muito numerosas manchas de sangue entre as ruelas de Jerusalém, porque nela se apresentava não só homens e mulheres, mas crianças mortas pela violência do Império Babilônico. Império totalmente pagão, voltado a sacrifícios humanos e todo tipo de aberração. Ela estava em ruínas. E Neemias recebe então essa missão. Após o Império Persa tomar então o mundo e ser então agora o maior império vigente, Neemias recebe de Deus essa missão de reconstruir a cidade. Então havia uma necessidade de que a cidade fosse reconstruída. E as ruínas de Jerusalém certamente traziam à memória do povo a desolação do que foi esse implacável império babilônico. Ou seja, toda vez que se via Jerusalém em ruínas, vinha essa memória, esse trauma dos moradores de Jerusalém. Ao passar pela revelação do livro de Neemias, nós descobrimos que havia uma reforma importante a ser feita. Não só uma reforma estrutural, uma reforma na construção, no físico, mas havia uma reforma a ser feita espiritual. Porque o resultado da destruição de Jerusalém era por causa do pecado do povo. A idolatria campeava, a promiscuidade brilhava. Então Deus, ele veio com a sua justa justiça, com a sua ira, e permitiu que o exército dos caldeus destruísse a cidade. E essa destruição então trazia na memória do povo uma memória ruim. Então não era apenas a estruturação da cidade, mas era necessário, urgente, o socorro à igreja que estava há muito tempo longe de Deus, ofendendo a Deus com seus comportamentos reprováveis. Então,
notícias ruins foram levadas até Neemias. Ele, então, ao ouvir, e nós aprendemos com ele uma postura de um verdadeiro líder, que ao ouvir as tristes notícias, ele não se acovardou, ele não virou as costas, porque ele estava bem, ele era da corte, ele tinha um bom emprego, ele estava no maior império. Ele podia muito bem virar as costas e deixar para lá. Ele poderia muito bem deixar aquele navio ou barco que estava afundando, afundar. Ele estava em outro barco. Mas a gente vê nele um líder nato. E aprendemos isso com ele. Ele se apresentava frente às dificuldades. Ele tinha uma atitude corajosa, ou ele teve uma atitude corajosa de um homem que resolveu então sair do conforto para atender à vontade de Deus. Ele resolveu sair do conforto para fazer a vontade de Deus. Ele saiu do seu conforto para fazer a vontade de Deus. Eu me lembro de um convite que eu recebi uma vez, e por nós entendermos o contexto e o histórico, eu me lembro da irmã Irama olhando para mim e disse: tu vai? Tu vai? Eu quero também lembrar nesta noite como foi interessante. Neemias trouxe para si o problema. Ao ouvir as notícias, ele se emociona, ele chora, ele lamenta profundamente, ele se compadece da situação. E penso que por isso ele resolve ficar a sós com Deus. Mas ele não guardou as más notícias para si, ele procurou o próprio Deus em oração. E nessa oração de Neemias, é interessante que ele vai confessar os seus pecados, porque ele internaliza o problema de Jerusalém como se fosse um problema dele, a culpa dele. É outra lição riquíssima para nós, riquíssima. Pare de botar a culpa no outro. A culpa é sua, assuma. Porque quando eu boto a culpa no outro, o problema ele continua e eu não consigo então superar, porque eu joguei para aqui. Mas mesmo que eu não tenha culpa e você se assumir como culpado, não de uma forma a mascarar, mas eu estou dizendo assim que se há um problema, esse problema ele é coletivo. Eu vou dar um exemplo. Quem viu minhas redes sociais hoje, meu Instagram, viu lá que o Caléu foi campeão hoje, lá na escolinha de futebol dele. E Caléu foi campeão sem tocar quase na bola, porque ele é ruim de futebol. Ele está aí, está não, né? Porque ele é ruim de futebol. Mas o futebol tem melhorado muito a capacidade cardiorrespiratória dele, o sono dele, a coisa, a gente bota ele para correr. Não, corra aí, meu filho. E ele foi campeão, Jefferson, quase sem tocar na bola. Ele só ficava olhando, correndo para lá e para cá. Mas como ele é ruim de bola, os coleguinhas não, né? Mas foi campeão. Mas o que é isso, irmãos? Olha só, ele não quase fez nada, mas a coletividade fez com que todos ganhassem. Então Neemias ele toma para si, e toma para si como essa culpa seja uma culpa da coletividade. A culpa é da igreja. A culpa é da igreja. Se a igreja está nessa situação, a culpa é nossa. Amém, meus irmãos? E outra coisa que a gente pode destacar, à guisa de introdução, é que a confiança de Neemias, ele tinha a certeza que Deus estava ouvindo a sua oração. Ele tinha conhecimento que Deus, através do que já havia sido realizado,
pelo conhecimento que ele tinha da lei, da revelação até aquele momento, Neemias então lembrava que ele confiava num Deus de aliança, e ele então recobre essas alianças que Deus fez. Então ele traz essa certeza de que Deus vai restaurar e redimir o seu povo, porque Deus não é homem para que minta, porque Deus vela pela sua palavra, e se Deus é de aliança, a aliança que Deus fez, ele vai cumprir. Então ele se apega não em si mesmo, mas ele se apega ao objeto da sua fé, o próprio Deus. Amém? Olha, eu sou finito, eu sou limitado como homem, mas ao Deus que eu sirvo, esse eu tenho certeza, ele não falha nunca. E tenho uma certeza para todos nós aqui essa noite, independentemente do que aconteça nesse mundo, independentemente do que aconteça no país, ele voltará. Deus vai, em Cristo Jesus, apontar nos céus. Ele virá buscar a sua igreja. Essa é a certeza absoluta que nós temos na nossa vida. Ele virá buscar. Será um fenômeno mundial, global, universal. O cosmo vai mudar novamente. Aleluia. Então, Neemias, ele tinha essa certeza de que Deus restaura e redime o seu povo. E interessante é que em tudo, ele com Deus, se preparando, ele começou então a avançar nas estratégias de reconstrução de Jerusalém. E ele parte então dentro dessa estratégia primeiro para falar com o seu patrão. E ele vai falar com o rei Artaxerxes. Mas eu também quero destacar nessa noite o fato de Neemias ser um homem privilegiado socialmente falando. Como eu já disse, ele trabalhava com o rei do maior império da época, e isso fez com que Neemias não duvidasse do seu chamado. E quando nós lemos Ronaldo Lindório, que é um dos escritores sobre missões e um missionário destacado no nosso país, ele tem um livreto chamado Vocacionados, e nesse livreto eu destaquei uma frase que ele diz assim: todos os remidos são chamados por Deus e para Deus. Você foi chamado por Deus para Ele. Você foi chamado por Deus para Deus. É por isso que se faz sentido em responder ao chamado de Deus, porque Ele nos chamou para Ele mesmo. Aleluia. E a origem do chamado não é no homem ou na igreja. A origem do chamado é no próprio Deus. A finalidade não é puramente servir ao homem ou à igreja, mas servir a Deus. E aí a gente poderia perguntar nessa noite, né? Onde começa o meu chamado? Ou melhor, qual é o campo missionário mais próximo de mim? Eu vou dar um spoiler para você. Olhai ao nosso redor. Olha o tanto de banco vazio. Essa igreja era para estar assim? Eu afirmo categoricamente que não. E de quem é a culpa? É minha. É minha culpa. É minha culpa. Um espaço desse, o privilégio que nós estamos tendo essa noite, e ela está vazia. A culpa é minha. A culpa é sua. A culpa é nossa. Então, irmãos, é preciso entender que o nosso chamado, o chamado específico, ele é funcional e não geográfico. Isso quer dizer que eu sou pastor onde quer que eu estiver, e não apenas na igreja. Isso quer dizer que eu sou missionário onde eu estiver, e não num lugar longe de casa. Eu sou crente onde eu estiver, e não apenas na igreja. A vocação é o que faremos e não onde faremos.
A vocação é o que faremos e não onde. Neemias, ele entendia isso e ele colocou em prática. Ele não escondeu do rei a sua fé. Ele não desistiu frente aos levantes do inimigo. Ele tinha uma missão. Ele foi vocacionado. E por isso ele perseverou na sua vocação. Mas ainda podemos enfatizar aqui, irmãos, também, que o trabalho na igreja não é realizado sozinho. É muito difícil um trabalho na igreja ser realizado a contento quando há uma centralidade na pessoa. É muito ruim. Ele não anda. E dentro dessa centralidade, numa só pessoa, no trabalho da igreja, isso vai podar as pessoas, porque ela só consegue dar um passo se a pessoa que é centralizadora disser que ela tem que dar um passo. Lamentamos, mas vamos ficar devendo a conclusão desta palavra na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Queremos antes lembrar a todos, não deixe de fazer uma visita à Igreja do Calvário neste domingo, às 9 horas, escola dominical, às 18 horas, culto divino. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo outra vez o conjunto coral Sarah Calley. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.